Meus irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Texto esse que é o tema dessa escola bíblica de obreiros e membros. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Nos diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Vamos ler mais uma vez, todos nós, por gentileza, juntos, um grande coral. 1, 2 e 3. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela gentileza. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Me sinto feliz e honrado esta noite por poder participar deste evento tão importante para a igreja. Quero agradecer a oportunidade, o privilégio, e na pessoa do coordenador, pastor Daniel Ribeiro, que também é o primeiro vice-presidente, é isso? Agradecer o convite e ao presidente desta igreja, o pastor Aristeu, sua esposa irmã Selma, família, Deus abençoe. Muito obrigado pela honra. Também, meus irmãos, a diretoria desta igreja, a todos os pastores, a pessoa do pastor Reinaldo, agradecer a todos os obreiros que aqui estão e dizer também da minha honra de poder conhecer o pastor Gunnar. Deus abençoe, pastor Gunnar, a esposa, a família que aqui está. E o pastor Gilberto também ali de Presidente Prudente, uma honra revê-lo mais uma vez. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero parabenizar, fazer aqui uma moção de louvor pela boa e saudável iniciativa de realizar mais uma escola bíblica. E desta feita, poder ter a oportunidade e o privilégio de mais uma vez acompanhar um grupo de formandos que estão concluindo, e os alunos que aqui estão. Deus abençoe a todos vocês. A escola bíblica, eventos como esse que são realizados pela igreja, é um grande investimento para o reino de Deus, um grande investimento para a igreja. Um escritor anônimo escreveu que a igreja que cuida dos obreiros e membros protege a casa. É uma grande realidade. A fonte que não é limpa contamina as águas de todos aqueles que vão beber depois. É por isso que o investimento de uma escola bíblica, ele é como o gotejar das águas, ele vai surtindo efeito ao longo do trabalho, ao longo dos próximos dias. É por isso que é tão importante. E sobre o tema proposto, quando o pastor Daniel entrou em contato conosco, e eu disse a ele que estava muito honrado por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. O tema proposto: a responsabilidade de todo obreiro, ler, exortar e ensinar.
Glória a Deus. Vamos repetir: ler, exortar e ensinar. Glória a Deus. Ler, exortar e ensinar. A responsabilidade de todo obreiro. E por que não estender a todos os membros da igreja, né? Essa responsabilidade recai sobre todos nós. Este é um conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. É inspirador esse conselho, que também é atual e também é revolucionário. Parece que esse texto, de tamanha importância que tem, parece que foi escrito hoje pela manhã, da responsabilidade que nós temos de sempre estarmos nos atualizando. É um texto novo, é um texto que traz sobre nós uma responsabilidade. O ensino diligente resulta de um trabalho intenso e laborioso. Escola bíblica é um dos maiores investimentos que a igreja moderna está realizando nos seus dias para fornecer ferramentas e equipamentos para a liderança poder aprimorar o seu trabalho, aprimorar o trabalho que prestamos à igreja e o trabalho que prestamos à sociedade. A Bíblia diz que Paulo iria visitar Timóteo mais tarde, mas diz a Bíblia que até a sua chegada, Timóteo deveria continuar empenhado na leitura das Escrituras, no encorajamento do povo e no ensino doutrinário da igreja. Paulo disse: daqui a pouco eu estarei com você, mas até que eu vá, persista em ler, exortar e ensinar. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que a nossa maior responsabilidade é persistir nas trilhas deixadas pelos nossos pais da fé. É uma das maiores responsabilidades que nós temos hoje: ler, exortar e ensinar. Anotando algumas coisas já há alguns dias para estar aqui participando desta noite tão importante para nós, eu pude perceber que a etimologia de ler, exortar e ensinar. Exortar está nos dando a ideia de estimular, de motivar alguém. E ensinar, essa palavra tem origem também do latim insignare, que significa marcar ou gravar. E tem a conotação de transmitir conhecimento e ideias. Olha a responsabilidade de quem ocupa esta função de ensinar na igreja. A grande responsabilidade que recai sobre os ensinadores da igreja. Conforme Calvino escreveu, a Escritura é a fonte de toda a sabedoria, da qual os pastores devem tirar tudo que colocam diante do seu rebanho. Tudo que a igreja precisa ouvir está na Bíblia. E é daqui, meus irmãos, que nós abastecemos, aleluia, abastecemos as nossas mensagens. A palavra de Deus, quando falada na íntegra, ela vai inundando a igreja, hidratando
quebrantando o coração dos ouvintes. Quando a palavra é lida na congregação, quando a palavra está sendo explanada na igreja, aleluia, pessoas vão recebendo a presença do Espírito Santo, o autor da palavra vai curando vidas, vai falando com alguém, vai mexendo no coração de alguém. Aleluia, é a palavra de Deus. E meus irmãos, nós não podemos usar as Escrituras para falar o que queremos, mas nós devemos, com muita responsabilidade, comunicar o espírito de vida que há no livro sagrado. Aleluia. O maior desafio, talvez um dos maiores desafios, é viver o que se lê e ensinar o que se vive. Nós estamos diante de uma igreja que é exigente hoje. Então, aqueles que manejam a palavra precisam se atualizar, precisam estar estruturados na boa doutrina, na boa doutrina. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que todas as vezes que a Bíblia no Novo Testamento vai falar de doutrinas estranhas, está no plural. Mas toda vez que a Bíblia vai falar da doutrina verdadeira, está no singular, porque só tem uma. Não é a doutrina falsa dos fariseus, não é a doutrina de homens, não é a doutrina do diabo, aleluia, é a verdadeira doutrina de Cristo, e só há uma doutrina. Glória a Deus. E é por isso e para isso, meus irmãos, que talvez nós precisamos entender que um dos maiores desafios que nós temos hoje é permanecer trilhando na verdadeira doutrina. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo. Timóteo, persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Até que eu vá. E isso, meus irmãos, é desafiador para os nossos dias. Mas com a ajuda do Espírito Santo que dirige a igreja, o inspirador da palavra, aleluia, Deus vai levantando homens e mulheres para pregar esta palavra neste tempo. É por isso que uma pessoa comum entra no culto. Às vezes entra no culto preocupado, carregado por problemas, mas quando entra aqui, começa a ouvir a palavra, Deus começa a mexer com essa terra. Deus começa a mexer com o ambiente. Aleluia. É o poder que está na palavra de Deus. Aleluia. É o poder da palavra de Deus. E essa grande responsabilidade recai sobre os nossos ombros. Dias atrás, o pastor José Wellington, o nosso presidente, o nosso pastor, gravou um vídeo felicitando os pastores pelo dia do pastor. E ele disse algo tão interessante que eu até parei para anotar. Aleluia. Que nós devemos permanecer lendo, exortando, ensinando, devemos permanecer trilhando a boa doutrina, aleluia. E ele diz nesse vídeo que esta boa doutrina serve para relembrar, para lembrar os obreiros mais velhos que eles não podem se esquecer dessa doutrina. Mas aí ele diz que essa mesma doutrina está ensinando os obreiros mais velhos.
Sabe qual é o segredo da Assembleia de Deus? O segredo da Assembleia de Deus é que a Assembleia de Deus, ela nunca mudou a sua essência. O poder da igreja está na palavra, na unção de Deus, na presença do Espírito Santo nos nossos cultos. Jesus ainda continua salvando, curando, libertando, preparando o crente para o arrebatamento da igreja. E essa responsabilidade está sobre nós. Aleluia! Nunca foi tão urgente, meus irmãos, e necessário continuarmos lendo, exortando e ensinando. Nunca foi tão urgente isso. Aleluia. Embora os pastores, os líderes tenham muita coisa para fazer na obra de Deus, são muitas as atividades, né? Pastores cuidam de muita coisa, mas sabendo disso, está escrito em João capítulo 21 e o versículo 17, Jesus, ele conversando num diálogo com Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então responde: então apacenta as minhas, cuida das minhas. Deus não chamou somente os obreiros para cuidar de coisas. O interesse de Deus é que nós cuidemos de pessoas. Aleluia. E receber instrução, meus irmãos, numa escola bíblica como essa, que apenas está no início, eu não tenho dúvida que Deus vai surpreender esta igreja nos próximos dias. Deus vai hidratar o teu coração. Vocês estão fazendo a parte mais difícil, eu sempre digo isso, na nossa igreja. A parte mais difícil é vir para a escola bíblica dominical, é se matricular num curso teológico, é participar do culto de ensino, é estar numa escola bíblica como essa. Só que isso, meus irmãos, produz um resultado no trabalho da igreja. Isso produz um resultado. Aleluia. E quando Jesus diz isso para Pedro pela terceira vez, e Pedro responde que amava o Senhor, então ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E para cuidar melhor das pessoas, nós precisamos estar melhor instruídos. A igreja precisa estar melhor instruída para cuidar dessas almas que Deus está mandando, das pessoas que estão vindo para ouvir o Evangelho. Aleluia. A teologia é um braço importante para isso. A teologia, ela ilumina muita coisa que nós precisamos saber sobre a palavra de Deus. A teologia é esse braço, essa ferramenta que facilita as coisas para o trabalho. Aleluia. É como uma tela preto e branco, a gente consegue ver as coisas. Mas se ela for colorida, a gente tem um melhor aproveitamento daquilo que nós estamos vendo. A teologia, o estudo da Bíblia, produz isso. No meio da liderança, no meio da igreja, facilita muito o nosso trabalho. Quer ver uma igreja adoecer lentamente? É quando nessa igreja o estudo da palavra de Deus, o aprofundamento da palavra de Deus é ignorado. A igreja vai adoecendo lentamente.
Meus irmãos, eu trago esta noite, há quase 13 anos, pastoreando a mesma igreja. Eu trago experiências do nosso campo de trabalho. Aleluia. A educação cristã da nossa igreja tem nos ajudado muito, e hoje nós estamos colhendo, pastor Aristeus, bons resultados, que leva algum tempo para formar uma equipe, mas nada melhor do que formar uma equipe instruindo na palavra de Deus, dando ensino, capacitação. Aleluia. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, uma classe como essa, formando os alunos, a igreja se interessando, por aprender mais da Bíblia. Que nós precisamos entender que o ministério, a nossa chamada, não é a prova de rachaduras. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar atualizados. Aleluia. Nós precisamos levar os ouvintes a acessar o céu pela palavra que pregamos. Nós precisamos levar a igreja a acessar o reino pelo poder da palavra que pregamos. E meus irmãos, eu preciso dizer algo aqui nesta noite. O céu, ele não se atrasa. Quando o crente acessa o céu, a resposta vem. O que a igreja precisa vem. O céu está atento ao que nós estamos fazendo aqui. Tem um ditado popular que diz que quem sai na chuva, sai para se molhar. Mas quem vem na igreja, vem para adorar. É por isso que os nossos cultos, eles são permeados pela presença de Deus, pela unção de Deus. Não precisa inventar nada no púlpito para atrair pessoas para o reino. É só a palavra, é o poder da palavra. Aí você entra aqui preocupado, dali um pouquinho a lágrima vem, a unção vem, a graça vem, o culto é transformado. Aleluia! Deus ainda está batizando o crente com o Espírito Santo. Aleluia! 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 Nós temos, meus irmãos, responsabilidade com a palavra. Os pastores precisam decidir. O pastor precisa tomar decisão. Obreiros tomam decisões. A responsabilidade está sobre nós. Aleluia. Mas com a ajuda do Espírito Santo, meus irmãos, Ele vai nos capacitando. Com a ajuda de Deus, nós vamos avançando. Aleluia. Em Lucas capítulo 12, versículo 48, a Bíblia diz: a quem muito é dado, mais será exigido. Isso está falando em nível de revelação. Quem tem mais entendimento, é óbvio que Deus vai exigir mais. Por isso que os pastores, os obreiros têm essa responsabilidade dos seus ombros. E não dá para ser diferente, meus irmãos. É assim, representar o reino na terra é algo muito importante que recai sobre os ombros da liderança da igreja. Aleluia. Sem revelação, o estudo bíblico se torna uma informação sem transformação. A doutrina verdadeira é a que nos firma na fé. E essa palavra, ela nos protege. Protege a igreja de heresias, de modismos, de
interpretações rasas, mas é a revelação da palavra que faz essa doutrina se tornar vida. Aleluia! Vida dentro de nós. Um crente avivado pela palavra é diferente. Um crente que está avivado pela palavra, o comportamento desse crente é diferente. Você já percebeu? Você se lembra o momento que você se converteu, como é o novo convertido? Novo convertido não tem frio, não tem calor, não pode ser madrugada, pode ser à noite. Ele se apresenta para o trabalho. Mas, meus irmãos, quem é incendiado por esta palavra, quem está lendo esta palavra, tem um comportamento diferente. E não sobra espaço para mais nada. Ele quer encontrar uma forma de contribuir no reino de Deus. Ele quer encontrar uma forma de ser útil na obra de Deus. Aleluia. É a doutrina, é essa palavra que ativa o entendimento espiritual da igreja e nos conduz para a prática, para a maturidade, para a mente de Cristo, para pensar nas coisas do alto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, o verso 16. Ele está lembrando que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. É toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o conhecimento refinado da palavra de Deus produz um relacionamento mais íntimo com o dono da palavra. Quanto mais conhecemos a palavra de uma forma íntima, maior será o nosso relacionamento com o dono da palavra. Uma sintonia fina. O crente precisa estar nessa sintonia. Quantos aqui se lembram daqueles rádios antigos? Talvez você até tenha. Aqueles rádios com aqueles botões vermelhos grandes. Meu pai tinha um. Aí a antena era, às vezes colocava no varal da casa, um maço, um bombril, algo parecido. E aí a gente ia deitar, 7 meninos, a maioria dormindo dentro do mesmo quarto, e ele ficava lá à noite procurando a faixa, procurando a sintonia. Quando ele acertava a sintonia fina, a música, a notícia saía audível, era gostoso de ouvir. Mas quando estava fora da sintonia, o que acontecia? O rádio chiava. Quando o crente está fora da sintonia, ele chia. Você está entendendo o que eu estou falando aqui esta noite? Se ele estiver sintonizado, vai tudo bem, pastor Elisteu. Mas se estiver fora da sintonia, pastor Maurício, começa a chiar e o barulho incomoda. Essa sintonia fina é pelo conhecimento da palavra. Pelo conhecimento da palavra. Aleluia. Jesus não nos chamou para chiar, Ele nos chamou para produzir um som. Não é gostoso você estar perto de um crente que ele tem uma palavra de vida para te entregar? A gente não quer que a conversa termine. A gente sai de perto daquele crente, o crente que está alinhado, que está nessa sintonia fina, é gostoso conversar. Mesmo que você está cheio de prova, de luta,
Mas o crente está na sintonia, é gostoso de ouvi-lo. Mas o contrário disso, ficar perto de um crente que está chiando fora da sintonia, é ruim demais da conta. A gente não vê a hora de acabar essa conversa, Aleluia. O conhecimento aprofundado da palavra cria intimidade com o dono da palavra. A língua portuguesa, preste atenção nisso que eu vou dizer. As palavras traduzidas até chegar na língua portuguesa, ela perde muito da essência, nas traduções que são feitas. Se você tentar descobrir a palavra conhecimento na língua portuguesa, você vai perceber que são poucas as variações, e conhecimento significa conhecimento, ato de conhecer algo. Mas a palavra conhecimento no grego popular, o grego koiné, esse que nós estudamos, traz algumas palavras diferentes para conhecimento, mas com sabores diferentes. São palavras quase que iguais, mas os sabores são diferentes. Isso é a palavra conhecimento no grego. Olha que interessante isso. Temos variações e tipos específicos de conhecimento no grego. Eu poderia citar a primeira, gnosko. Gnosko no grego é conhecimento. É um conhecimento que está além da informação. E, meus irmãos, nós podemos dizer, só para relembrar, que nós vivemos na era das informações. Uma criança hoje de 10 anos com um smartphone na mão, ele tem mais informações à sua disposição do que uma grande biblioteca de livros, por exemplo. As pessoas sabem muito hoje sobre tudo. Mas o quanto realmente as pessoas estão informadas? As mídias sociais, por exemplo, elas dão a ilusão de intimidade. Eu estou falando que conhecimento gera intimidade com o dono da palavra, sintonia fina de conhecimento. As mídias, elas dão essa ideia, essa ilusão de intimidade. Você pode ter até 3.000, 2.000, 5.000 amigos, milhares de pessoas no teu grupo de relacionamento. Você pode até compartilhar a tua vida, a tua rotina, nesse grupo de amigos nas mídias sociais. Mas tudo isso sem ter qualquer contato físico com essas pessoas, que nós chamamos de amigos. Nós conhecemos muitas pessoas. Mas aqui surge uma pergunta: quantas delas nós somos realmente conhecidos por elas? Será que essas pessoas nos conhecem de verdade? Muito antes da internet existir, a Bíblia já lidava com esse tipo de problema. Problema semelhante. Conhecer a Deus sem realmente conhecê-lo. Conhecer a Deus sem realmente conhecê-lo. Vamos considerar essas palavras que são atribuídas ao conhecimento do grego. Algumas palavras aqui, variações diferentes, para nós entendermos. O Novo Testamento tem 2 delas que são empregadas na maioria dos casos. 318 vezes no Novo Testamento aparece a palavra conhecimento, representada pela palavra grega aido. 318 vezes. No grego também, conhecimento, uma outra variação, gnosko, 225 vezes no Novo Testamento. São tipos de conhecimento, são palavras quase iguais, mas são palavras que têm um sabor diferente. Considere alguns tipos de conhecimento.
O primeiro tipo de conhecimento do grego é aido. É um tipo de conhecimento que resulta da observação. Por exemplo, a sua avó tinha receita e fazia um bolo de fubá que era muito bom. A massa, né, o gosto era fantástico. Aí a filha observava, adquiriu o conhecimento da receita. E hoje os netos fazem, repassou esse conhecimento. O grego chama isso de aido, é um tipo de conhecimento que resulta da observação. Mas tem um outro tipo de conhecimento no grego, que é a gnose. Né? E o grego clássico, koiné, traz um significado interessante para esse tipo de conhecimento. Gnose é o conhecimento científico, é o conhecimento que se aprende sentado no banco de uma escola, fazendo um curso, fazendo uma faculdade, estudando nas cátedras, se adquire esse tipo de conhecimento que é chamado de gnose. Mas tem outro tipo de conhecimento que é o gnosco. A palavra gnosco, por outro lado, frequentemente quando é usada no Novo Testamento, ela descreve um íntimo relacionamento construído com quem é dono desse conhecimento, com a pessoa que está propagando esse conhecimento. Na verdade, meus irmãos, gnosco é tão intimamente ligada ao relacionamento pessoal e íntimo, que ela é usada em Mateus 11, 25, quando a Bíblia, o próprio Jesus está falando para descrever aqui o relacionamento íntimo, o conhecimento íntimo de um homem e de uma mulher, de um casal. Esse é um tipo de conhecimento do grego que é empregado pela Bíblia. Mateus 1,25 diz assim: não a conheceu, até que ela desse à luz um filho, e chamou o seu nome Jesus. Está falando que Maria não teve conhecimento refinado, não teve intimidade com José. É esse tipo de conhecimento do grego que se chama gnosco. É uma sintonia fina, refinada. Esse tipo de conhecimento acende uma luz muito forte de alerta em nossos corações. Também é empregada em Mateus 7, 23. Quando naquele dia o Senhor vai dizer, né, para aqueles que estarão diante do Senhor: olha, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu expulsei demônio, eu trabalhei, e o próprio Cristo vai responder: eu não vos conheço. Não é que Jesus não sabe quem são eles. Eles até foram vistos trabalhando. Esse tipo de conhecimento do grego significa que eles não tiveram um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Aí Jesus vai dizer: não, mas vocês fizeram tudo isso, mas eu não vos conheço. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Essas pessoas estão entre nós, mas não desenvolveram essa intimidade com o dono da palavra. É um tipo de conhecimento no grego que levanta um alerta para todos nós. Aleluia. E é através do conhecimento da palavra que nós criamos intimidade com Cristo. E a melhor maneira de nós termos esse conhecimento refinado é quando nós nos assentamos para estudar a palavra de Deus. Mas pastor, então o que acontece para quem nunca teve a oportunidade de sentar no banco de uma escola? O que acontece com o crente, com aquele crente que tropeça no R, tropeça nos S's? O que acontece com aquele crente que não teve oportunidades de estudar? O que acontece com essas pessoas? A palavra conhecimento no grego tem uma resposta para essas pessoas. E é isso que o mundo não entende. Esse é o tipo de conhecimento no grego chamado de epignosis.
É um conhecimento absoluto e revelado. É por isso que tem crente que nunca foi para a faculdade, mas quando ele abre a boca, fala com sabedoria. Porque esse tipo de conhecimento do grego, epignosis, é um conhecimento revelado, tem a participação ativa do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que Deus tem algumas joias, algumas preciosidades no meio da igreja. É um tipo de conhecimento revelado. É um conhecimento revelado. Aleluia. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, persista em ler. Ele está orientando Timóteo a ficar íntimo do Deus através da palavra. Através desse tipo de conhecimento. Dessa sintonia fina e relacional com o dono da palavra. Aleluia. Às vezes tanta gente lê o versículo, lê, e aí vem alguém, lê o versículo e encontra uma pérola no versículo. O Espírito Santo trabalhando. A revelação da palavra é dele. Aleluia. Esse tipo de conhecimento, epignosis, envolve uma experiência pessoal e transformadora com a verdade. Aleluia. É um conhecimento que leva à prática e que leva à transformação. Que leva à transformação. E meus irmãos, com toda certeza, o Espírito de Deus, esse conhecimento, quando cai em boa terra, muda a vida do ouvinte. Transforma a vida de pessoas. É o poder desta palavra. O homem prega e o Espírito Santo convence. É o poder da palavra. É esse conhecimento revelado. Aleluia. Envolve essa experiência pessoal e transformadora. Paulo sabia disso. É por isso que várias vezes Paulo dizia: traz para mim os meus livros. Crente tem que ler a Bíblia. Mas o crente também precisa ter, o estudioso da palavra, bons livros. Beber de fontes seguras. E com a ajuda do Espírito Santo, irmão, você se tornará um grande pregador desta palavra. Grande pregador desta palavra. Aleluia, um grande pregador dessa palavra. E eu caminho para as considerações finais aqui, para o encerramento, meus irmãos. Muitas pessoas acreditam e até divulgam isso por aí, que Pedro e João não escreveram os livros que levam os seus nomes, justamente porque é um versículo mal interpretado da palavra de Deus. Atos 4,13. Quando alguns de forma precipitada afirmam isso, a confusão ela surge por causa do resultado da má interpretação desse texto. Olha o que o texto diz. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, aí eles questionam a autenticidade, a inspiração dessa palavra. Mas olha o final do versículo. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com... Que sabedoria era aquela? Que conhecimento era aquele? Eles tiveram contato com Jesus. Vocês estão entendendo como o conhecimento refinado da palavra de Deus, ela muda a nossa vida? Ela transforma a nossa vida. Persista em ler, exortar e ensinar.
Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, a Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem tem falta de sabedoria deve buscar a Jesus. Glória a Deus. Continue, vamos continuar lendo, exortando, é a responsabilidade que está sobre nós. E aí nós vamos andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor. Isso é coisa de crente. E seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor. Alamaio Basúria. Glória! é que um dia Eita Jeová, glória! Aleluia! coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar desta lição, combati o combate de amor,
nele tem. Aleluia! Glória! Aleluia! Quero andar-te valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Sim, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Bendito Cordeiro de Deus. Quantos receberam esta palavra? Deixa eu ver. Você se alimentou da palavra do Senhor esta noite. Glória a Jesus. Meu agradecimento.